Bom dia! E hoje é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Olha que interessante, que bacana, nós perseveramos até o final do Antigo Testamento. Hoje com a leitura de Zacarias, amanhã com a leitura pequena de Malaquias. Nós agradecemos hoje a Deus por essa graça que nós estamos caminhando para lermos a Bíblia inteira em 6 meses. Muito obrigada, Senhor Jesus. E nós já te consagramos essa leitura de hoje, uma leitura com 14 capítulos, mas não é uma coisa tão longa assim. Mas nós iremos fazer com amor, escutando as tuas palavras que irão nos tocar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Zacarias, primeira parte, visões, capítulo 1. No 8º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor foi dirigida ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Adó, nesses termos: exortação à conversão. O Senhor estava profundamente irritado contra os vossos pais. Disse a esse povo: eis o que diz o Senhor dos Exércitos, voltai a mim, oráculo do Senhor dos Exércitos, e eu voltarei a vós, oráculo do Senhor dos Exércitos. Não sejais como os vossos pais, a quem os profetas de outrora clamaram, dizendo: eis o que diz o Senhor dos Exércitos, deixai vossos maus caminhos e vossas más ações. E eles não ouviram, não prestaram atenção aos meus avisos, oráculo do Senhor. Onde estão vossos pais? Pode porventura os profetas viver eternamente? Quanto aos avisos e às ordens que encarreguei os meus servos, os profetas, de transmitir ao povo, não foram eles executados junto de vossos pais? Por isso, vossos pais caíram em si mesmos e confusos confessaram: o Senhor dos Exércitos tratou-nos como tinha resolvido proceder conosco, segundo o nosso proceder e as nossas obras. Visão dos cavalos. No 24º dia do 11º mês, o mês de Sabate, do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor foi dirigida ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Adó, nesses termos: tive uma visão durante a noite, percebi entre as murtas do fundo do vale um homem montado num cavalo vermelho, e atrás dele estavam cavalos russos, alazões e brancos. Eu perguntei: meu senhor, que cavalos são estes? E o anjo porta-voz respondeu-me: vou explicar-te. O homem que se encontrava entre as murtas respondeu: esses são os mensageiros que o Senhor mandou para percorrer a terra. Então os cavaleiros disseram ao anjo do Senhor que permanecia entre as murtas: acabamos de percorrer toda a terra e vimos que toda a terra está em tranquilidade e descanso. O anjo do Senhor disse: Senhor dos Exércitos, até quando ficareis insensível à sorte de Jerusalém e das cidades de Judá? Já faz 70 anos que estáis irritado contra elas. O Senhor respondeu ao anjo que me falava e disse-lhe boas palavras cheias de consolação. E o anjo disse-me: proclama o seguinte: eis o que diz o Senhor dos Exércitos, estou animado de ardente amor por Jerusalém e por Sião. Porém, sumamente irritado contra as nações que vivem despreocupadas. Eu só estava ligeiramente agastado contra Israel, mas essas nações ultrapassaram a medida. Por isso, eis o que diz o Senhor: volto novamente para Jerusalém cheio de compaixão, minha casa será nela reedificada, oráculo do Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Farás a proclamação seguinte: eis o que diz o Senhor dos Exércitos, minhas cidades terão de novo muitas riquezas, o Senhor será a consolação de Sião, e a sua escolha cairá novamente sobre Jerusalém. Capítulo 2. Os 4 chifres. Levantando os olhos, vi 4 chifres e perguntei ao porta-voz: meu senhor, que chifres são estes? Ele respondeu-me: esses são os chifres que dispersaram Jerusalém e Judá. O Senhor mostrou-me então 4 ferreiros. Eu perguntei: esses que vêm fazer? Os chifres, respondeu-me ele, havia dispersado Judá de tal forma que ninguém mais ousava levantar a cabeça. Mas eis que vieram esses ferreiros para destruí-los, para bater os chifres que as nações tinham levantado contra a terra de Judá, a fim de dispersar os seus habitantes. Libertação de Sião. Levantando os olhos, olhei e vi um homem que tinha na mão um cordel de agrimensor. Perguntei-lhe: aonde vais?
A Jerusalém, respondeu ele, para ver qual é a largura e seu comprimento. O anjo porta-voz conservava-se imóvel, quando veio a seu encontro outro anjo que lhe disse: Corre, fala a este jovem, dize-lhe: Jerusalém vai ficar sem muros por causa da multidão de homens e de animais que haverá no meio dela. Eu mesmo, oráculo do Senhor, serei para ela um muro de fogo que a cercará, serei no meio dela a sua glória. Fugi para longe da terra do norte, porque eis que vos espalho pelos quatro ventos do céu, oráculo do Senhor. Salva-te, filha de Sião, tu que agora habitas na cidade de Babel. Por isso, declara o Senhor dos exércitos que me enviou. Depois da provação contra as nações que vos despojaram, quem vos toca, toca a menina dos meus olhos. Eis que vou levantar a minha mão contra as nações, e elas serão a presa de seus escravos. Assim sabereis que fui enviado pelo Senhor dos exércitos. Solta gritos de alegria, regozija-te, filha de Sião. Eis que venho residir no meio de ti, oráculo do Senhor. Naquele dia se achegarão muitas nações ao Senhor, e se tornarão o meu povo. Habitarei no meio de ti, e saberás que fui enviado a ti pelo Senhor dos exércitos. O Senhor possuirá Judá, e como seu domínio, e Jerusalém será de novo sua cidade escolhida. Toda criatura esteja em silêncio diante do Senhor, ele que surge de sua santa morada. Capítulo 3. Visão sacerdotal. O Senhor mostrou-me o sumo sacerdote Josué de pé diante do anjo do Senhor. Satã estava à sua direita como acusador. O anjo do Senhor disse a Satã: O Senhor te confunda, Satã. Confunda-te o Senhor que escolheu Jerusalém. Josué não é porventura um tição escapado ao incêndio? Josué, vestido com roupas sujas, estava de pé diante do anjo do Senhor. O Senhor falou àqueles que estavam à volta dele, dizendo: Tirai-lhes essas roupas sujas. Depois disse a Josué: Eis que tirei de ti a tua imundície, e te revesti de roupa de festa. E acrescentou: Ponde-lhe na cabeça uma tiara limpa. Eles puseram-lhe na cabeça uma tiara limpa e fizeram-no mudar de vestes em presença do anjo do Senhor. Em seguida, o anjo do Senhor declarou a Josué: Eis o que diz o Senhor dos exércitos: Se andares nos meus caminhos e fores fiéis no meu serviço, governarás a minha casa, guardarás os meus atos, e eu te darei lugar entre estes que estão aqui diante de mim. Ouve, ó Josué, sumo sacerdote, tu e teus colegas que se sentam diante de ti, porque são pessoas de presságio, porque eis que farei vir o meu servo redentor, meu servo rebento. Eis a pedra que pus diante de Josué, sobre essa pedra estão 7 olhos. Gravarei eu mesma sobre ela a inscrição: Oráculo do Senhor dos exércitos. E em um só dia tirarei o mal desta terra. Naquele dia, oráculo do Senhor dos exércitos, convidareis uns aos outros para debaixo de sua vinha e de sua figueira. Capítulo 4. O candelabro. O anjo voltou e despertou-me como a um homem a quem tira do sono, e perguntou-me: Que vês? Vejo um candelabro todo de ouro, respondi, que tem um reservatório no alto, 7 lâmpadas em redor, e ainda 7 bicos para as lâmpadas colocadas em cima do candelabro. Junto deste, 2 oliveiras colocadas de um e de outro lado no reservatório. Perguntei de novo ao porta-voz: Meu senhor, que coisas são estas? Ele respondeu: Não sabes o que isso significa? Respondi: Não, meu senhor. Então ele explicou: Este é o oráculo do Senhor a respeito de Zorobabel. Não pelo poder, nem pela violência, mas sim pelo meu espírito, é que ele cumprirá a sua missão, oráculo do Senhor. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel não passas de uma planície. Ele porá a pedra de remate em meio de aclamações, graças a ela. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa, suas mãos levarão ao bom termo a sua construção. Assim, saberás que fui enviada a vós pelo Senhor dos exércitos. Porque, pois, desprezais esses humildes começos? Eles se alegrarão quando virem um fio de prumo na mão de Zorobabel. Então ele me explicou: Estes 7 olhos que são os olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra. Perguntei-lhe ainda: Que significam as 2 oliveiras que estão de um e de outro lado do candelabro? Interroguei de novo:
Que significam esses 2 ramos de oliveira que deixam correr o ouro por 2 tubos de ouro? Não sabeis o que isso significa? Não, meu senhor. Ele explicou. São os 2 ungidos do Senhor que assistem diante do Senhor de toda a terra. Capítulo 5. O livro volante. Levantando os olhos, olhei e vi um rolo manuscrito que voava. O anjo disse-me: Que vês? Um rolo que voa, respondi, o qual tem 20 côvados de comprimento por 10 de largura. Ele disse-me: Isso é a maldição que se espalha sobre toda a terra. Todo ladrão será expulso por ela, e todo perjuro será lançado fora por ela. Eu a deixarei espalhar por toda a terra parte, oráculo do Senhor. E ela forçará a casa do ladrão e a do perjuro, ela se alojará na casa de cada um deles e aniquilará com sua madeira e suas pedras. O Efá. O anjo porta-voz aproximou-se e disse-me: Levanta os teus olhos e vê o que vem lá. Eu disse: O que é? Ele respondeu: É um Efá que aparece, e acrescentou: É a iniquidade deles por toda a terra. Eis que foi levantada a tampa de chumbo e vi uma mulher instalada no Efá. Esta mulher, disse ele, é a iniquidade. Prendeu-a no Efá e tapou a boca do Efá com um disco de chumbo. Então levantei os olhos e olhei. Apareceram 2 mulheres e o vento soprava em suas asas. Tinham asas como de cegonha e levaram Efá entre o céu e a terra. Perguntei então ao porta-voz: Aonde vão elas com Efá? Ele respondeu-me: Vão construir-lhe uma casa na terra de Sanaar, estabelecê-la ali e fixá-la no seu lugar. Capítulo 6. Os 4 carros. Levantando de novo os olhos, olhei e vi 4 carros que saíam dentre 2 montanhas. Essas eram montanhas de bronze. No primeiro carro havia cavalos vermelhos, no segundo cavalos negros, no terceiro cavalos brancos e no quarto cavalos baios. Tomando então a palavra, perguntei ao anjo que falava comigo: Que carros são esses, meu senhor? Ele respondeu-me: Eles vão para os 4 ventos do céu e deixam o lugar onde se apresentam diante do Senhor de toda a terra. Os cavalos negros dirigem-se para o norte, os brancos para o ocidente, os baios para o sul. Partiram fogosos e procuraram lançar-se para percorrer a terra. O Senhor disse-lhes: Ide, percorrei a terra. E eles puseram-se a percorrer a terra. Ele chamou-me e disse: Olhos que se dirigem para o norte vão saciar a minha cólera contra a terra do norte. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Vai e recebe a oferta da comunidade, os dons de Eldai, Tobias e Daias. Vai hoje mesmo à casa de Josias, filho de Sofonias, pois se dirigiram para lá de volta da Babilônia. Tomarás prata e ouro e farás uma coroa, que porás sobre a cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josete. E lhe dirás: Assim fala o Senhor dos Exércitos. Eis o homem cujo nome é Rebento. Alguma coisa vai germinar de sua linguagem. Ele é que reconstruirá o templo do Senhor, usará insígnias reais e se sentará como rei sobre o seu trono. Terá um sacerdote à sua direita e reinará perfeita paz entre eles. A coroa será conservada no templo do Senhor em memória de Eldai, Tobias e Daias, como também de Josias, filho de Sofonias. Virão então aqueles que se acham distantes para trabalhar na construção do templo do Senhor, e sabereis que fui enviado a vós pelo Senhor dos Exércitos. Tudo isso há de realizar-se, se fordes dóceis a vós o Senhor vosso Deus. Capítulo 7. A questão dos jejuns. No 4º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor foi dirigida a Zacarias no 4º dia do 9º mês, mês de Casleu. Ora, Betel havia delegado a Sarazar e Regem-Meleque com seus homens, para apresentarem ao Senhor as suas orações e fazerem aos sacerdotes do templo do Senhor e os profetas essa pergunta: Porventura precisamos nós de chorar no 5º mês e jejuar, como fazemos desde há muito tempo? A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Declara a todo o povo e aos sacerdotes: Vós tendes com efeito jejuado e chorado no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos. Mas foi realmente por meu respeito que o fizestes? Quando comeis e bebeis, não sois vós que comeis e bebeis? Não reconheceis nisso o ensinamento do Senhor transmitido pela boca dos antigos profetas, no tempo em que Jerusalém era habitada em paz, ela e as cidades circunvizinhas, e quando a região do sul e da planície eram ainda habitadas? A palavra do Senhor foi dirigida a Zacarias nesses termos. O Senhor dizia: Julgai segundo a verdadeira justiça. Cada um de vós tenha bom coração e seja compassível para com seu irmão.
Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e não trameis em vossos corações maus desígnios uns contra os outros. Eles, porém, não quiseram escutar, voltaram-me as costas, revoltados, e taparam os ouvidos para nada ouvir. Endureceram seu coração como um diamante, para não entender as instruções e as palavras que o Senhor dos Exércitos lhes dirigia pelo seu Espírito, por meio dos antigos profetas. Por isso, o Senhor dos Exércitos indignou-se vivamente contra eles. Ele os chamou em vão e não foi atendido. Por isso, oráculo do Senhor dos Exércitos, não os ouvi quando clamavam a mim. Dispersei-os por todas as nações que lhes eram desconhecidas. Depois que partiram, a terra ficou abandonada e ninguém mais transitou por ela. Transformaram em um deserto uma terra de delícias. Capítulo 8. Oráculo de restauração. A palavra do Senhor foi-me de novo dirigida nesses termos. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Consumo de ardente amor por Sião. Estou animado em favor dela de uma violenta cólera. Assim fala o Senhor. Eis que volto a Sião, venho residir em Jerusalém. Jerusalém se chamará cidade de fidelidade, e a montanha de Sião, montanha santidade. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Serão vistos ainda velhos e velhas sentadas nos braços da Jerusalém. Tenho cada um na mão o seu bastão. As praças da cidade regurgitarão de meninos e meninas que brincarão nas suas praças. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Se isso parecer um milagre aos olhos dos sobreviventes desse povo, naqueles dias acaso será impossível aos meus olhos? Oráculo do Senhor dos Exércitos. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Vou libertar o meu povo, tirá-lo das terras do levante e do poente, e conduzi-lo a Jerusalém, onde habitará. Será o meu povo, e eu serei o seu Deus na fidelidade e na justiça. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Confortem-se vossas mãos, vós todos que agora ouvis os oráculos pronunciados pela boca dos profetas, e que datam da época em que foram lançados os fundamentos para a reconstrução do templo. Até o presente não havia salário para o trabalho dos homens nem dos animais, e não existia segurança alguma contra o inimigo para aquele que cuidava de seus afazeres. Eu tinha deixado todos os homens uns contra os outros. Mas agora não quero tratar os sobreviventes desse povo como nos dias de outrora, oráculo do Senhor dos Exércitos. Farei com que tudo prospere, a vinha dará a sua uva e a terra os seus frutos. O céu derramará o seu orvalho, e darei aos sobreviventes desse povo a posse de todos esses bens. Fostes um objeto de maldição entre as nações, ó casa de Judá e de Israel, mas vou libertar-vos e sereis uma bênção. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Eu decidira fazer-vos mal quando vossos pais excitaram a minha cólera, diz o Senhor dos Exércitos, e não voltei atrás. Assim, resolvo agora fazer o bem a Jerusalém e a casa de Judá. Não temais. Eis o que deveis falar. Eis o que deveis fazer. Falai a verdade uns aos outros. Julgai as portas de vossas cidades segundo a justiça e a sinceridade. Não maquineis o mal em vossos corações contra o próximo. Não jureis falso, porque aborreço tudo isso, oráculo do Senhor. A palavra do Senhor dos Exércitos foi-me dirigida nesses termos. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. O jejum do 4º mês, como também o do 5º e do 7º mês, e o jejum do 10º mês serão duravante para Judá dias de regozijo e de alegria, dias de festa. Então, ame a verdade e a paz. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Virão ainda muitos povos e habitantes de grandes cidades. Os habitantes de uma cidade convidarão os habitantes de outrora, dizendo: Vamos e roguemos ao Senhor. Busquemos o Senhor dos Exércitos. Também eu irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar o Senhor dos Exércitos de Jerusalém e implorar a face do Senhor. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, 10 homens de todas as línguas das nações tomarão um judeu pela hora de seu manto e dirão: Queremos ir convosco, porque soubermos que Deus está convosco. Segunda parte. Perspectivas para o futuro. Capítulo 9. Oráculo. A palavra do Senhor repousa na terra de Adraque e de Damasco, porque o Senhor pertence às cidades de Arã, assim como todas as tribos de Israel. E também em Emate, vizinha de Damasco, e em Tiro e Sidônia, apesar de sua sabedoria, Tiro levantou suas muralhas, amontoou prata como o pó e ouro como a lama dos caminhos. Eis que o Senhor vai apoderar-se dela. Ele destruirá suas fortificações, o fogo a devorará.
Ao saber disso, Ascalon se apavorará, Gaza ficará tremendo, e Acaron igualmente vendo a sua esperança frustrada. O rei desaparecerá de Gaza, Ascalon ficará desabitada. Estranhos se instalarão em Azoto, destruirei a soberba do filisteu. Tirarei de sua boca o sangue que comia, e dos seus dentes as carnes abomináveis, e também ele será um resto para o nosso Deus. Ele viverá como uma família de Judá, Acaron será tratada como Jebuseu. Montarei guarda junto de minha casa para proteger contra as idas e vindas. O inimigo não oprimirá mais o meu povo, porque doravante terei meus olhos sobre ele. O Senhor protege Israel. Exulta de alegria, filha de Sião, solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei, justo e vitorioso. Ele é simples e vem montado num jumento, num potro de uma jumenta. Ele suprimirá os carros de guerra na terra de Efraim e os seus cavalos de Jerusalém. O arco de guerra será quebrado, ele proclamará a paz entre as nações, seu império se estenderá de um mar a outro, desde o rio até as extremidades da terra. Quanto a ti, por causa de tua aliança de sangue, libertarei os teus cativos da fossa sem água. Voltai, pois, para a vossa terra, vós que viveis de esperança. Desde agora vos anuncio que vos indenizarei em dobro. Eis que estiro Judá como um arco, tomo Efraim como flecha, suscitarei os teus filhos, ó Sião, contra os filhos da Grécia. Eu te tornarei como a espada de um valente. O Senhor vai aparecer sobre eles, sua flecha fuzilará como um relâmpago, ele vai tocar a trombeta e em meio à borrasca do sul aparecerá. O Senhor dos exércitos protegerá Israel, eles devorarão os atiradores de funda e os pisarão aos pés, e beberão o seu sangue com vinho. Ficarão fartos como a taça dos sacrifícios e saturados como os chifres do altar. Benefícios do Senhor. O Senhor, seu Deus, lhes assegurará a vitória. Naquele dia o rebanho de seu povo brilhará sobre a terra como as pedras de um diadema. Que felicidade, que beleza será a sua! O trigo dará vigor aos jovens e o vinho saúde às donzelas. Capítulo 10. Pedi chuvas ao Senhor para o tempo das águas tardias. O Senhor faz brilhar o relâmpago, proporciona chuva para todos e ao homem a vegetação do campo. Os terafins deram falsos oráculos, os adivinhos só tiveram visões mentirosas, contam sonhos vãos e suas consolações são inúteis. Por isso, o povo desgarrou-se como um rebanho e se pôs a vagar por falta de pastor. O Senhor reúne o povo. Minha cólera inflama-se contra os pastores, meu castigo vai cair sobre os bodes. O Senhor dos exércitos visita o seu rebanho, a casa de Judá, e a constitui seu cavalo de honra. Dela há de provir a pedra angular, dela o mastro da tenda, dela o arco de guerra, dela todos os chefes. Todos se portarão como valentes guerreiros, que espizinham no combate a lama dos caminhos. Eles batalharão porque o Senhor está com eles, e serão confundidos os que vêm montados a cavalo. Tornarei poderosa a casa de Judá, darei a vitória à casa de José, eu os restabelecerei porque me compadeci de sua sorte, e eles serão como se eu não os houvesse jamais rejeitado. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, eu os ouvirei. Efraim será como um herói, seu coração se alegrará, fortalecido pelo vinho. Seus filhos verão tudo isso e se alegrarão, e seu coração exultará de júbilo no Senhor. Vou assobiar e reuni-los, porque os resgatei. Serão tão numerosos como o eram outrora. Eu os semeei por entre os povos, mas eles de longe se recordarão de mim. Instruirão os seus filhos e tornarão a voltar. Eu os reconduzirei da terra do Egito, eu os retirarei da Síria e os levarei para a terra de Galaade e do Líbano, e ali não haverá lugar bastante para eles. Atravessarão o mar do Egito e o Senhor ferirá as ondas do mar. O leito do Nilo será descoberto, a soberba da Síria será humilhada e o cetro do Egito será roubado. O poder de Israel crescerá graças ao Senhor e eles andarão no seu nome, oráculo do Senhor. O bom e o mau pastor, capítulo 11. Abre, ó Líbano, as tuas portas e o fogo devore os teus cedros. Geme, cipreste, porque o cedro os caiu. As mais belas árvores foram abatidas. Gemei, cavalos de Bazã, porque foi dizimada a floresta impenetrável. Ouve-se o pranto dos pastores, porque foram arruinados os seus pastos, o seu orgulho. Ouve-se o rugido dos leãozinhos, porque foram devastadas as florestas do Jordão. Eis o que diz o Senhor, meu Deus. Apacenta essas ovelhas destinadas ao matadouro,
que são compradas e degoladas impunemente, cujos vendedores dizem: Bendito seja o Senhor, eis que estou rico, sem que nenhum pastor tenha compaixão delas. Por minha vez não pouparei mais os habitantes dessa terra, oráculo do Senhor. Entregarei os homens uns aos outros, e nas mãos de seu rei devastarão o país, e não livrarei ninguém de sua mão. Pus-me então a apacentar as ovelhas destinadas ao matadouro, as mais miseráveis do rebanho. Escolhi 2 cajados, aos quais chamei respectivamente Benevolência e União, e comecei a apacentar o rebanho. Despedi os 3 pastores desde o primeiro mês, eu estava cansado deles, e eles estavam desgostados de mim. Eu declarei: Não quero mais saber do ofício de pastor. Pereça o que perecer, morra o que morrer. O que restaram, que se devorem uns aos outros. Tomando então Benevolência meu cajado, quebrei-o, rompendo assim o pacto concluído com todos os povos. Ele foi quebrado naquele dia, e os mercadores de animais que me observavam perceberam que aquilo indicava um oráculo do Senhor. Eu disse-lhes: Dai-me o meu salário, se o julgais bem, ou, então, retende-o. Eles pagaram-me apenas 30 moedas de prata pelo meu salário. O Senhor disse-me: Lança esse dinheiro no tesouro, essa bela soma, da qual estimaram os teus serviços. Tomei as 30 moedas de prata e lancei-as no tesouro da casa do Senhor. Depois tomei o meu cajado de união e quebrei-o, rompendo assim o pacto de fraternidade entre Judá e Israel. O Senhor disse-me: Aparelha-te agora como um mau pastor. E estou pronto a suscitar nessa terra um pastor que não terá cuidado das ovelhas que perecem, não buscará as que se desgarram, não curará a que for ferida, nem alimentará a sã, mas comerá a carne das melhores e lhes arrancará as unhas. Ai do mau pastor que abandona o seu rebanho, que a espada fira o seu braço e o seu olho direito, que seque seu braço e seja coberto de trevas o seu olho direito. Libertação de Jerusalém e dia do Senhor, capítulo 12. Oráculo, palavra do Senhor sobre Israel. Oráculo do Senhor que estendeu os céus, firmou a terra e formou o sopro espírito que o homem tem dentro de si. Eis o que farei de Jerusalém, um copo inebriante para todos os povos circunvizinhos. Também Judá será cercada pelo inimigo com Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todo que se esforçar por levantá-la sairá ferido. Todos os povos da terra se juntarão contra ela. Naquele dia, oráculo do Senhor, ferirei de espanto todos os cavalos e de delírios que montam neles. Abrirei os meus olhos sobre a casa de Judá e cegarei a cavalaria das nações. Os chefes de Judá reconhecerão em seu coração que a força dos habitantes de Jerusalém está em seu Deus, o Senhor dos exércitos. Naquele dia farei dos chefes de Judá como que um braseiro ardente sobre um monte de lenha, uma tocha acesa no meio dos feixes. Devorarão à direita e à esquerda todos os povos da vizinhança, enquanto Jerusalém permanecerá firme e estável. O Senhor libertará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e dos habitantes de Jerusalém não se eleve demais em detrimento de Judá. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, o mais fraco dentre eles será valente como Davi, e a casa de Davi surgirá como Deus, como anjo do Senhor. Naquele dia procurarei exterminar todo o povo que vier contra Jerusalém. Suscitarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de boa vontade e de prece, e eles voltarão os seus olhos para mim. Farão lamentações sobre aqueles que transpassaram, como se fosse um filho único. Eles o chorarão amargamente, como se chora um primogênito. Naquele dia haverá um grande luto em Jerusalém, como o luto de Hadad e Remon no vale de Meguido. A terra inteira celebrará esse luto, família por família, a família da casa de Davi à parte, com suas mulheres separadamente, a família da casa de Natã à parte, com suas mulheres separadamente, a família da casa de Davi à parte, com suas mulheres separadamente, a família de Semei à parte, com suas mulheres separadamente, todas as outras famílias, cada um à parte, e as mulheres separadamente. Capítulo 13. Naquele dia, jorrará uma fonte para a casa de Deus e para os habitantes de Jerusalém, que apagará os seus pecados e suas impurezas. Naquele dia, oráculo do Senhor, exterminarei da terra até os nomes dos ídolos, não se falará mais deles, expulsarei os falsos profetas e todo espírito impuro. Se alguém tentar ainda dar um oráculo, seu pai e sua mãe, que o geraram, o repreenderão. Vais morrer porque dizem mentiras em nome do Senhor.
E quando ele proferir os seus oráculos, eles mesmos, seu pai e sua mãe que o geraram, o transpassarão. Naquele dia os profetas terão vergonha de suas visões proféticas e não mais se cobrirão com manto de peles para mentir. Cada um dirá: não sou profeta, mas lavrador, e possuo terras desde a minha juventude. Se alguém lhe disser: que ferimentos são estes em tuas mãos? São ferimentos que recebi na casa de meus amigos, responderá ele. Espada, levanta-te contra o mau pastor, contra o meu companheiro, oráculo do Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, que as ovelhas sejam dispersas, voltarei a minha mão até mesmo contra os pequenos. Em toda a terra, oráculo do Senhor, 2/3 dos habitantes serão exterminados e 1/3 subsistirá. Mas farei passar esse terço pelo fogo, irei purificá-lo como se purifica a prata, irei prová-lo como se prova o ouro. Então ele invocará o meu nome, eu o ouvirei e direi: este é o meu povo, e ele responderá: o Senhor é o meu Deus. E o último capítulo, capítulo 14: eis que vem o dia do Senhor em que seus despojos serão divididos no meio de ti. Juntarei todas as nações ao redor de Jerusalém, a cidade será atacada e tomada, as casas serão destruídas, as mulheres violadas, metade da cidade irá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso. Então sairá o Senhor e pelejará contra aquelas nações. Ele combaterá como sabe fazer em tempo de guerra. Naquele dia, os seus pés se apoiarão no Monte das Oliveiras, defronte de Jerusalém, para o lado do Oriente, e o monte se dividirá em 2 pelo meio, do Oriente ao Ocidente, formando assim um grande vale. Uma metade do monte se afastará para o norte e a outra para o sul. Fugireis pelo vale aberto entre as montanhas, porque este vale se prolongará até o lugar do julgamento, e fugireis como fugistes do terremoto no tempo de Osias, rei de Judá. Então aparecerá o Senhor vosso Deus com todos os seus santos. Naquele dia não haverá frio nem gelo, será um dia contínuo, conhecido somente do Senhor, e não haverá sucessão de dia e noite, e a noite será clara. Naquele dia jorrará água corrente de Jerusalém, metade para o mar do nascente e metade para o mar do poente. Jorrará tanto no verão como no inverno. O Senhor reinará sobre toda a terra. Naquele dia o Senhor será o único Deus, e só o seu nome será invocado. Toda a terra será aplanada, desde Gabaá até Remon, ao sul de Jerusalém. Jerusalém ocupará o seu lugar e dominará desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta do ângulo, e desde a torre de Ananeel até os lagares do rei. Habitarão nela e não haverá mais interdito. Jerusalém estará verdadeiramente em segurança. Eis a praga com que o Senhor vai ferir todos os povos que atacaram Jerusalém. Apodrecerá sua carne, estando eles ainda de pé. Seus olhos apodrecerão dentro de suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá dentro da boca. Naquele dia o Senhor semeará o pânico no meio deles, de sorte que se atacarão mutuamente, e levantarão as mãos uns contra os outros. Também Judá combaterá em Jerusalém. As riquezas serão juntadas de todas as nações vizinhas, ouro, prata e vestes em grande quantidade, cavalos, mulos, camelos, jumentos e todo animal que se encontra nos campos serão feridos com a mesma praga. Os que restarem de todas as nações que tiverem atacado Jerusalém virão todos os anos adorar o Rei, Senhor dos Exércitos, e celebrar as festas dos tabernáculos. Toda e qualquer família da terra que não subir a Jerusalém para adorar o Rei, Senhor dos Exércitos, não receberá chuva. Se a família do Egito não subir nem vier, nem haverá chuva para ela, mas será ferida com a praga com que o Senhor ferirá todas as nações que não subirem a Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo do Egito, como também de toda nação que não subir para celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia se escreverá até mesmo nos chocalhos dos cavalos, consagrado ao Senhor. Os caldeirões ordinários do templo do Senhor serão consagrados com as taças do altar. Todo caldeirão terá, tanto em Jerusalém como em Judá, será consagrado ao Senhor dos Exércitos. Todo aquele que vier oferecer sacrifício poderá servir-se deles para cozinhar, e não haverá mais traficantes naqueles dias na casa do Senhor dos Exércitos. E aqui termina a leitura de hoje. Deus te abençoe.